aqui o Davi, foi convidado por nós da juventude para trazer a palavra nesta noite, e nós vamos orar também pela vida dele. Soberano Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor é para nós. Nesse momento, ó Deus, eu venho te pedir, Senhor, abençoa a vida do Davi, unge, Senhor, ele com a Tua unção, com o Teu poder, ó Pai. Que ele seja um canal aqui, ó Pai, do Teu Espírito Santo, que não seja ele a falar, mas seja a Ti, ó Deus, que esta mensagem, ó Deus, poderosa, viva, eficaz, seja ministrada aqui nesta noite através da vida do Davi. Abençoa, Senhor, a família dele, seus filhos, sua esposa, ó Pai, que o Senhor possa estar morando naquela casa, sendo o Senhor daquela casa, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite, né, poder conhecer novas pessoas, novos irmãos. Isso é muito gratificante, né? É uma grande responsabilidade, por mais que a gente esteja acostumado, sempre dá aquela... a gente começa a tremer as pernas aqui, bate aquele nervosismo, mas é muito bom estar aqui para a gente poder trocar ideias, experiências, né, compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem ministrado, primeiramente a nós, né, que vamos ministrar. Eu acho que todos os pastores aqui presentes, eles passam por esse peso de responsabilidade. Deus começa a incomodar o nosso coração primeiro, antes de ministrar para alguém. E o grande desafio, né, de todos nós, cristãos, nesses dias difíceis, né, a gente conseguir vencer a nós mesmos, né? Vencer os desafios diários de permanecer, né? Que o amor não venha a se esfriar no teu coração, que a sua fé não venha a se apagar. Eu não sei como você estava se sentindo aí no momento do louvor, mas o meu coração já ardia, né? Enquanto o Lucas ministrava aqui, enquanto o ministério estava ministrando, e o nosso coração começa a arder, a queimar, né? Essa vontade de estar se aproximando de Deus, que essa vontade de estar se aproximando de Deus, ela nunca venha a se extinguir na sua vida, né? Que o Senhor te ajude nesse sentido. O tema proposto, né, inconformados, né, é um tema muito propício para esses dias, né, e é o primeiro inconformismo, né, que a gente começa a adquirir quando a gente sente que não é mais tão jovem ainda, né? E aí eu não sei porquê, quando eu falo jovem ainda, eu lembro daquela musiquinha, né, da turma do Chaves, que dizia o seguinte: se você é jovem ainda, um dia velho será. Você vai chegar lá, né? Você vai chegar se você ainda é jovem. Eu lembro da minha juventude, né? Nos tempos em que eu ainda congregava na Igreja Batista, né? Lá atrás. E o meu pai, ele era muito rigoroso, e a TV não entrava em casa, sabia? Eu pareço assim, que não tenho essa idade toda, mas eu vivi isso. A TV era a caixa do Satanás, era a caixa do capeta. Então, a gente ficava ali revoltado, inconformado, com aquele rigor, com aquela severidade, né, do meu pai, né, eu e minhas irmãs. E minhas irmãs queriam ver novela, a gente acabava fugindo para a casa do vizinho, da vizinha. E aí eu sei que não é da época de ninguém, né? Eu já estou denunciando mais ou menos a minha idade. E a gente colocava aquele papel filmado, a vizinhança colocava papel filmado para a TV ficar a cores. Não sou dessa ocasião, era uma coisa muito interessante, sabe? A gente via o rosto das pessoas azul, verde, rosa, era para ter a sensação que a TV era colorida.
né? Celular, então, nem se fala. Não tinha telefone, né? Eu era menino de recado. Vocês sabem o que era menino de recado? Vocês nem sabem disso, né? Vocês não viveram esse tempo, né? Vocês são felizes, vocês são abençoados. Diga aí para o teu irmão aí. Olha lá, você é um abençoado, irmão. Você não conhece o que é menino de recado. Minha tia morava lá do outro lado do monte. Você sabe o que aqui é do outro lado do monte? Aí minha mãe falava assim para mim: menino, você vai lá na casa da tua tia e fala o seguinte recado: é isso, 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 isso. Aí eu ia, disparava na rua olhando para a pipa. Aí, olhando para a pipa, chegava no meio do caminho. O que minha mãe mandou dizer mesmo? Aí eu tinha que voltar. Ô mãe, esqueci o recado. Menino, vê se não esquece o recado. Não tinha celular não, irmão. Tinha que ir. Aí eu ficava repetindo, falando em voz alta para não esquecer o recado. Disparava, chegava lá para minha tia, tá bom, então diga para tua mãe isso. Aí eu voltava repetindo também aquilo para não esquecer, para não ter que voltar o percurso todo. Então era muito interessante, né? Muito interessante. Quando chegou uma TV na nossa casa, era uma TV pequenininha assim, 14 polegadas, daquela que você vai virar os canais, faz pac, 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 e que dava aqueles defeitos verticais, que era, né, e horizontais, que você ficava... E aí você tinha que ficar regulando aquele negócio. E meu pai tinha um seminarista da Igreja Batista que era interessado na minha irmã mais velha. Então, ele deu essa TV de presente. E aí meu pai chegava com aquele rigor todo lá, né, do trabalho, chegava assim, desligava na marra. Esse era o tipo de diálogo, né? Se você reclama que você não tem diálogo com seu pai, o nosso era nessa faixa. E aí, quando a gente foi ficando um pouco mais velho, né, mais experiente, eu comecei a tomar um pouco mais de liberdade com meu pai. Café da manhã era muito legal lá em casa, porque meu pai abria a Bíblia, culto doméstico, abre aí, e começava a ler, primeiro versículo e já começava a chorar, engasgava, travava a minha barriga roncando. Eu falei: Senhor, abençoa a vida desse homem, que ele pare de chorar, porque eu preciso comer. Era um desespero tremendo, mas ele ficava ali, ele se emocionava com as letras da palavra, lendo um versículo, e lia, e às vezes discorria sobre aquilo com lágrimas nos olhos, ali chorando, um homem totalmente sensível, né, à palavra de Deus. Mas essas coisas marcaram muito a minha vida. E ele ficava assim: você, versículo, ai, Jesus chorou, não vale, Deus é amor, não vale. Aí eu tinha que decorar o Salmo 23, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verdes, e você vai memorizando versículos, né? E não podia repetir os versículos nos cultos seguintes, que ele fazia, né, nos finais de semana. Você passou por isso? Não, não passou, né? Então, na verdade, as coisas foram mudando, né, com o tempo, os valores foram caindo, né? A gente parecia nossa juventude, né, pastor Manuel? Nossa juventude? A nossa juventude parecia que ia mudar, a minha, do Manuel, do pastor Maurício, né? A gente está batendo mais ou menos a mesma idade, mas parecia que a gente ia mudar o mundo, né? Nossas piadas eram engraçadas, a gente fazia piada, né? Hoje, se você soltar uma numa festa, outro dia eu soltei, né? Vai ser para ver ou para comer? Aí só você ri, né? Ninguém mais ri, todo mundo só mostra os dentes para não perder o amigo. E aí você vai vendo que o teu tempo está passando, é melhor você ficar calado, né? Direito do silêncio já é uma defesa. Então, é muito interessante. Mas a palavra inconformado, ele diz revoltado, né? Aquele que não se conforma diante da adversidade, né?
o que não se resigna, e resignado, né? E esse inconformismo, ele acontece em várias esferas, né? Por exemplo, você tem inconformismo quando o seu time perde, né? Você fica inconformado. Tem gente que quase, né? Crente então, rapaz, fica assim furioso, né? Eu não sei que fúria é essa. O time perde e o cara se desestabiliza, né? Parece que ele esqueceu que ele é crente. Aliás, não só o time, mas o futebol de crente é muito interessante, né, irmãos? Não é legal? Pelo menos na minha época, a gente fazia assim, Senhor, a gente dava as mãos assim no campo, né? Senhor, abençoa esse futebol, esse lazer, que a tua presença esteja aqui também. Momento seguinte, o pau comia, estancava, do pescoço para baixo era a perna, a pancadaria comia solta, né? E acabava desdizendo tudo aquilo que foi orado. Então a gente, no futebol é muito interessante. Quando eu vim aqui para a Nova Vida de São Cristóvão, tinha uma pelada ali na quadra, aqui no campo, né? E a gente foi lá se reunir lá para jogar o nosso futebol. E de repente a gente começou a aguardar o momento que a gente ia jogar, mas estava faltando gente, e a rapaziada do Cachimbo da Paz estava ali fumando, né? E a gente estava falando assim, gente, é a glória de Deus, o que trem é esse, rapaz, que eu estou tonto, o negócio é essa fumaça aqui, está meio complicado a gente jogar bola aqui. E às vezes a gente foi educado naquele sentido, né? Não se misturar, né? Não se ajuntar na roda dos escarnecedores, né? Aquele que tem a fé em Deus, ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite, ele não se mistura. Mas a gente começa a questionar, será que a gente tem que ser assim mesmo? Né? A gente não se misturar. O que Jesus faria nesse sentido? Às vezes a gente tem que se perguntar, né? Com relação a isso. Às vezes a gente fala assim, poxa, você não vai se misturar para participar da prática daquele sujeito, mas você pode se misturar para mostrar uma diferença, que é possível ser feliz e ter um relacionamento com aquelas pessoas e mostrar o outro lado. Eu acho que foi nesse sentido que Jesus era um inconformado, né? Porque ele não se ajustava àquela religião que excluía, mas ele veio para salvar, para resgatar o que se havia perdido. E isso é muito interessante, porque de repente eu e o Carlos, estávamos lá, acho que éramos os mais velhos, eu não me recordo bem, e a gente teve uma estratégia, eu disse, cara, vamos chamar os meninos do Cachimbo para jogar pelada com a gente? Aí eu falei assim, cara, eu acho que é de Deus esse negócio, porque eles vão parar de fumar maconha, a gente vai parar de fumar maconha por tabela, porque a gente estava fumando, né? De uma certa forma, a gente era fumante passivo da maconha dos caras. E sabe o que foi interessante? Que os meninos, os usuários, eles jogavam futebol com uma lealdade tão grande, que eu falei assim, rapaz, tu é crente? Porque parecia que quem é crente não é crente, entendeu? E sim, a gente começou a falar assim, poxa, a gente ali da Nova Vida de São Cristóvão, e a gente está convidando vocês para fazer uma visita. A gente orou com eles no final, Senhor abençoa, perguntamos o nome, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a buscar estratégias. A gente não precisa ser aquele crente meio que maluco. Se tu não receber Jesus, tu vai fritar no mármore do inferno. Né? Eu acho que a gente tem como se aproximar das pessoas e apresentar Jesus de outra forma. Né? A gente convidou o rapaz e, para nossa surpresa, num dos cultos, eu vi um ou dois deles aqui, entraram na igreja, e começou lá no futebol. Então, são modelos que a gente vai
tomando como referência, como uma estratégia, como a gente pode, né? Um evangelho que a gente abraça mais do que aponta dedos e erros e condena, porque um dia a gente estava perdido e a gente foi encontrado. Um dia alguém teve paciência com a gente, tem paciência comigo, e às vezes a gente é intolerante com aquele que ainda está perdido, né? Time que perde a política, né? Olha só quantos inconformismos nós temos. Essa guerra agora que o Lucas até mencionou aqui, né? A guerra política, parece que as pessoas iam se matar por conta de política, como se Deus realmente estivesse muito envolvido com essas questões, né? A gente fica inconformado com reprovações, com tantas coisas, né? A idade que chega, né? Meu saudoso pai, como eu havia dito, eu tive uma conversa com ele e falei assim: pai, como é? Assim, foi 5 anos antes dele falecer, e eu perguntei assim: como é envelhecer? Né? Eu deveria ter uns 28 ou 30 anos. Eu falei: filho, o maior problema do envelhecimento é que a tua cabeça não envelhece, mas o teu corpo não obedece mais aos comandos da tua cabeça. E aí eu falei assim: é mesmo, pai? Como é que funciona isso? Eu achava ele tão vigoroso, não, tão forte. Ele era pequenininho, baixinho assim, né? Mas ele tinha uma força descomunal. Uma certa feita a gente estava cortando uma árvore, né? E aí eu subi com motosserra na mão e liguei com a proteção e tudo mais, cinto de proteção. Cortei o motosserra. Quando eu cortei aquele negócio, porque o troço não estabilizava na minha mão, desligava. Aí meu sobrinho: deixa, meu sobrinho estufou o peito, deixa que eu suba aí, te dá, vaza, deixa que eu vou. Foi lá. Aí meu pai, já com 60, vocês são muito fracos. Ele pegou, ligou aquele motosserra, parecia que não tinha ligado nada. É assim, filho, aqui, aqui é tão fácil. Eu falei: meu Deus do céu, é assim que você está falando que tu tem limitação? Né? E aí a idade vai chegando para a gente vai vendo esses meninos do louvor aqui, quando eles vão dando nota, né? Aí você pensa em dar a nota, mas já passou, já foi. Não dá não. Não dá que vai dar fora. Eu falei: tá bom, filho, deixa eu me recolher a minha insignificância, porque eu sei que realmente o teu cérebro, né? Você pensa. Foi assim que eu lesionei o joelho. Eu pensei em ir na bola. Cadê o André? André está aí, não, né? André estava presente, a Patrícia estava, a Priscila estava presente. Quando eu pensei em ir na bola, o meu joelho não foi. Aí, uma lesão no joelho. Ganhei aqui, né, um parafuso no joelho, que eu fui descobrir agora por esses dias. Né? Excesso de peso, né? A gente vai tendo vários inconformismos, tristezas, de decepções e tal, mas eu gostaria de falar com você de um inconformismo assim, muito mais importante, muito mais relevante para nós que somos cristãos. Algo que tem que incomodar o nosso coração, já começa incomodando o meu coração, e eu peço a você que abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, de 15 a 25. a 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Senhor, essa é a tua palavra, que eu seja um canal, Senhor, usado por ti, nesse momento, Senhor, para a transmissão dela, e que os corações aqui presentes estejam, Senhor, abertos, suscetíveis a experimentarem mudanças e transformações através da tua palavra, Senhor. Eu te peço isso no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos batalhas, aqui o texto relata uma dicotomia enorme que acontece no nosso íntimo, no nosso ser, e Paulo, ele tem essa coragem de revelar isso aqui, porque certamente ele também vivia esse tipo de batalha espiritual. A força do Espírito de Deus dentro de nós e a força da nossa carne. Quando a gente tenta, a gente está no caminho certo e de repente a gente dá um escorregão, a gente falha, e aí a gente começa a estagnar, começa a parar, porque parando, certamente eu não vou conseguir, eu não vou ir adiante porque eu falho. Isso quando eu era jovem ainda na igreja, acontecia muito isso, quando eu tinha a idade da grande maioria de vocês aqui, né? Acontecia muito isso. Quando eu casar, eu vou resolver esse problema da carne. Quando eu casar, essa coisa vai desaparecer da minha vida, né? Como se a gente tivesse uma obediência, pela obediência da lei por si só, a gente conseguisse, né, superar essas debilidades e deformidades da carne. E aí o interior quer e deseja fazer muitas coisas que cumprem o propósito de Deus, que estão no alinhamento com os desígnios de Deus, mas a nossa carne, na maioria das vezes, ela nos trai. E os princípios e valores, né, da nossa sociedade, no nosso entorno, eles estão desmoronando, né? Os valores que muitas vezes eram aplicados na sociedade através da própria palavra, nossa legislação era inspirada na própria Bíblia, isso está caindo, muitas coisas já caíram, né? Casamento, a solidez do casamento, isso acabou, né? Hoje o sujeito casa e ele se divorcia no dia seguinte, se ele quiser, né? Essa estabilidade matrimonial, ela acaba, e tantos outros valores, as famílias que estão se reconfigurando, né? Tipos de famílias aí, homens com homens, mulheres com mulheres, né? Você vê casais, né, homoafetivos aí adotando essas coisas, elas vão entrando na sociedade, e muitas das vezes esse poder externo vai espremendo a gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido uma pressão muito grande. A pressão externa tem tentado mudar a tua forma de pensar, a tua forma de agir, né? E isso tem sido uma situação que está nos levando, né, a uma opressão muito grande, né? A perseguição da defesa dos valores de Deus, isso tem sido muito grande, né? Por exemplo,
eu imaginava que alguns líderes espirituais, a liderança, né? Eu não sei se vocês imaginam isso, né? Que os pastores que estão na frente da igreja, eles são, assim, não passam por momentos difíceis, eles são os super-homem. Você já imaginou isso? Mas eu pensava assim, cara, esse cara é inerrante, né? Não tem erro na vida deles, porque você fica olhando como eles se posicionam, eles estão sempre calmos, né? De vez em quando, na palavra, eles se dão alfinetada, né? Aliás, nesses últimos dias, só alfinetada mesmo, né? Assim, meu Deus, eu preciso melhorar, né? Eu tenho que melhorar a minha vida, eu tenho que melhorar a minha postura. E a gente imagina que grandes homens de Deus, eles não têm nenhum tipo de problemas, eles não vivem esse tipo de conflito, né? E aí eu me deparei com uma citação ao estudar essa palavra, e eu gostaria de ler essa citação aqui, e você vai pensar que é de minha autoria, né? Todos parecem imaginar que não tenho altos e baixos, apenas uma inabalável e elevada vastidão de ininterruptas realizações espirituais, com alegria e serenidade incessantes. É o que a gente pensa, né? Estamos sempre alegres. De modo algum, com frequência, me encontro completamente miserável e tudo parece sombrio ao extremo. Bom, parece as palavras de alguém que não tem fé, né? Alguém que está sendo oprimido e que não vê solução para nada. Mas essas palavras não são minhas, essas palavras são de um homem que, em sua época, ele era conhecido como o maior pregador do mundo da língua inglesa. John Henry Jowett pastoreou grandes igrejas, pregou para congregações enormes, escreveu livros que se transformaram em sucessos de venda. Até os grandes homens de Deus passam por momentos difíceis e de conflito e de muito abatimento e talvez até desânimo. Grandes homens de Deus passam por tudo isso. Outra aqui que você vai atribuir a mim: passo por depressões do espírito tão assustadoras que peço a Deus que jamais experimentem tais extremos de infelicidade. Você consegue conceber que essas palavras venham de alguém, de um homem de Deus? Consegue conceber? Pois é, essas palavras são extraídas de um sermão de um pregador, cujo ministério extraordinário em Londres o transformou em um dos maiores pregadores ingleses de todos os tempos. Essas palavras são... Pastor Maurício vai me ajudar aqui. Aquele que você me apresentou, Spurgeon, John Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Desânimo não faz acepção de pessoas. E o nosso maior inconformismo, nosso maior incômodo deve ser com esse desânimo, com esse abatimento espiritual, né? Paulo, ele enfrentou, esse autor desse mesmo livro, aos Romanos, ele enfrentou e disse: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Grandes homens de Deus, né, enfrentaram grandes desafios, o desafio de pregar o Evangelho, de se manter fiel a Deus, de se manter no caminho, né? Às vezes a gente acha que só a gente está vivendo esse tipo de dificuldade, né? O que Paulo passou de sofrimento
Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Isso é um dos sofrimentos, né, que Paulo recebeu. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, e jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, imagina a inquietude que esses homens vivenciavam, né, a todo momento, né, passando por tribulações, por desafios. E muitas vezes não vai ser diferente com todos nós, né? E a palavra do Espírito Santo hoje é dizer: não desanime, erga-te. Deus tem um propósito na tua vida. É você que vai assumir, você que vai ser o pregador de amanhã. Na verdade, você vai ser o pregador, já é o pregador de hoje. A gente deve falar hoje, né? E eu relacionei aqui alguns inconformismos. Eu relacionei pelo menos 3 inconformismos de cunho espiritual, né? E o primeiro deles que eu relacionei é o inconformismo com a incredulidade. Como nós estamos vivendo tempos difíceis, né, onde as pessoas não creem em mais nada, né, uma sociedade e uma geração totalmente hedonista, que só liga para os prazeres terrenos, pelas coisas, aquisição de coisas, de bens, como se não tivesse vida eterna, como se não houvesse nada. E a incredulidade, assim, assustadoramente, ela também atinge sacerdotes, gente experiente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. E eu gostaria de ler um texto com você, Lucas 1, de 8 em diante. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Aqui no versículo 18, demonstra a incredulidade de um sacerdote experiente. Alguém
que já tinha muita experiência, né, uma trajetória enorme no exercício do sacerdócio. Na verdade, alguém irrepreensível, né, alguém que Deus selecionou. Não era qualquer um, era um homem honrado. E Isabel, a sua mulher, também eram honrados, eram de linhagem sacerdotal, né? E o contexto de Zacarias e de Isabel era um contexto onde os líderes espirituais estavam aí, presos à tradição, em alguns casos também à corrupção. E Herodes, o grande, era um tirano, né? Tinham pelo menos 9 ou 10 mulheres. Esse era o contexto, um contexto onde Deus já havia silenciado, não falava através de profetas, não falava através de ninguém, né? E esses homens, quer dizer, Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis diante de Deus, eram retos. Zacarias, Jeová lembrou, é o nome, é o significado de Zacarias. E Isabel, Deus é o meu juramento. Mantinham-se piedosos, obedientes a Deus. E eles faziam, a única coisa que faltava era ter um filho, e eles pediam isso em oração. Senhor, dai-me um filho. E de repente, acontece. E acontece justamente no momento em que houve um sorteio, né? A prática era que uma vez no ano, né, o sacerdote ele poderia fazer aquele ritual do incenso. E quando chega a vez de Zacarias, e a gente até canta isso, né, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, né, onde ali o sacerdote fazia aquele ritual, e naquele momento ali ele recebe a notícia do anjo, mas ele não acreditou, né, não acreditava nisso. A incredulidade ele tem tomado até mesmo o ambiente espiritual. Às vezes a gente fala assim, assim mesmo, irmão, mas Deus pode te curar, Deus pode te tirar dessa situação, Ele vai fazer isso, né? Vai haver uma solução. Não, mas é assim mesmo. A incredulidade tem esfriado o nosso coração, a gente já não acredita mais que um pecador possa se arrepender, e por isso a gente acaba fazendo o quê? Se calando. A gente fecha os nossos lábios e acaba não dizendo, não falando do amor de Deus. E a gente não pede a Deus mais nenhum tipo de estratégia, porque a gente fala assim, poxa, já são perdidos mesmo, vai valer a pena o quê? Zacarias, algo interessante na vida de Zacarias é que ele se esquece, talvez ele tenha se esquecido do que Deus fez, né, com Abraão e Sara, que já eram idosos. E não podiam igualmente ter filhos. A incredulidade tem tomado conta do nosso coração. Alguns questionamentos começam a vir à nossa mente. Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Será que não inventaram isso? Será que esse texto, alguém não deu uma aumentada nisso, não? Colocou um pouquinho mais de rigor, de severidade? A gente começa a questionar, será que foram inspirados por Deus mesmo a escrever isso? Todos esses questionamentos demonstram a incredulidade tentando tomar conta do nosso coração. E aí a gente volta para o texto base e a gente vai ver que esse conflito, essa guerra, né, esse estado de beligerância dentro da nossa mente, ela vai acontecendo o tempo todo. Será que Deus está com você mesmo? Será que Deus te levantou mesmo? Será que é para eu ir mesmo? Será que Deus não está mandando outro? Principalmente quando Deus dá um recadinho para você, fala no teu íntimo assim, poxa, vai lá, é você. É você que tem que fazer. É você que Deus está levantando como líder dos jovens. É você que Deus está levantando para evangelizar traficante. Passa. Deve ser outro, isso é coisa da minha mente, né?
a gente já foi melhor. Eu lembro que eu já fui muito melhor. Quando o fogo ardia no meu coração, e eu sei que esse fogo arde no seu também, é só você dar lugar ao Espírito. Eu estava comentando até com a minha esposa agora, pela manhã, eu falei assim, já fiz muita loucura por causa de Jesus, que hoje, né, eu não sei se eu tenho a mesma coragem. Né? Eu tenho certeza que você já foi mais corajoso para falar com aquele amigo de faculdade, aquele amigo de escola, para abraçar aquela pessoa que simplesmente precisa de um abraço. E eu saí assim, um belo dia, e entrei numa boca de fumo sem conhecer ninguém. E cheguei lá, e abracei um rapaz que estava com um fuzil atravessado, né, nas costas. Falei, cara, aí ele, o que tu está fazendo aqui, irmão? Eu falei, cara, eu vim aqui para falar com você. Pode ver que eu estou desarmado, eu não tenho nada, só vim aqui para falar de você, o Espírito com você. O Espírito Santo me tocou de forma tão absurda que eu vim aqui correr risco para te dar um abraço, para fazer uma oração por você. Posso te dar um abraço? Quando eu abracei aquele jovem, ele chorou copiosamente. O amor pelos perdidos, isso está em extinção. A gente já não ama mais os perdidos. A gente se esquece que um dia alguém orou e dobrou o joelho pela nossa conversão, e aí a gente não ora mais por ninguém, pela conversão de um amigo. Eu até convidei um amigo que eu sinto assim orgulho de ser talvez um instrumento de Deus para que ele conhecesse Jesus. E ele me deu a honra de me convidar a ir ao batismo dele em outra igreja, mas eu sei que uma semente eu lancei na vida dele. A gente precisa resgatar, né, estar inconformado com a morte dos perdidos. Estarmos inconformados com a incredulidade, no nosso meio e fora dele. O incômodo tem que gerar, alguma coisa tem que gerar no nosso coração, e não deixar que aquele nosso melhor amigo parta dessa vida sem conhecer Jesus, sem conhecer o Evangelho. Né? Voltando ao assunto daquele rapaz traficante, né, perguntei o nome dele, e geralmente todo mundo tem nome, né, bíblico. Elias, Melquisedeque, Ezequiel. Aí você vê que são pessoas que são afastadas do Evangelho. E eu orei por ele, Senhor, dê uma oportunidade ao Elias de sair dessa vida, que o Senhor dê nova chance para ele, que ele sinta um toque do teu Espírito Santo, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. A gente não consegue fazer a obra de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Eu tinha uma célula aberta, né, no meu setor de trabalho, onde na hora do almoço a gente ministrava a palavra. Lembro que quando a gente ainda era jovem, fazia pré-vestibular lá em Caxias, e a gente se juntava na hora do intervalo para poder evangelizar alguns e para fazer um pequeno culto, e a gente saía de sala em sala convidando. A gente pedia estratégia a Deus para poder falar do Evangelho de alguma forma, não por violência nem por força, mas pelo poder da oração e do Espírito Santo. Muitos integrantes daquele grupo se tornaram pastores, eram de várias igrejas. Aí me fez lembrar, né, esse episódio, né, essa comunhão aqui com as outras igrejas, me fez lembrar esse episódio, esse grande episódio, que a gente conseguiu até fazer uma concorrência, né, quando houve
não é bem um campeonato, seria peças teatrais, né? Ali ia ter uma disputa de melhor peça teatral e a gente se inscreveu, né? E eu não sei porque cargas d'água, né? Nosso papel, a gente ia fazer uma pequena peça do inimigo. E me escolheram para interpretar o inimigo. Eu não sei o que eles quiseram dizer com isso. Mas a gente interpretou, né, o inimigo no teatro lá do Sesc de Caxias. E a gente não estava interessado em ganhar alguma coisa, algum prêmio. A gente só estava interessado em mostrar como é que funciona a vida espiritual e o que Deus deseja fazer na vida de um ser humano, de um pecador. E como Ele se alegra ao ver um pecador que se arrepende. Sabe, às vezes eu fico inconformado, por a gente não ver essa mobilização nesse sentido, de a gente começar a pedir a Deus estratégias para poder anunciar o reino. De alguma forma, um abraço. Talvez você dizer, cara, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus pode te tocar e tirar esse fardo, tirar esse peso. Sabe, às vezes eu fico pensando em estratégias. De vez em quando, no trabalho, quando alguém entra com um assunto, eu puxo um gancho e introduzo algum assunto bíblico, né? alguma pregação. E nessa semana eu fiquei até feliz, né, por um kardecista, né? E a gente vai apresentando alguns fundamentos. Eu falei assim, cara, eu respeito muito aí até o seu posicionamento, mas a Bíblia, ela não revela isso. Parece que quando as pessoas leem a Bíblia, existe uma grande desonestidade, né, interpretativa, né? Qualquer livro o cara pega para interpretar um texto, ele vai lá, olha o contexto, ele olha tudo, o assunto, quem são os interlocutores, para quem estava falando, de quem estava falando, quando estava falando, por que estava falando, né? Agora, quando vai interpretar a Bíblia, é uma bagunça. Não, isso aqui parece um mantra, né? Porque Deus cegou o entendimento dos iníquos. Aí eu comecei a demonstrar na Bíblia, eu falei assim, cara, olha só, vamos devagar, vamos ler aqui devagarzinho, vamos ver o assunto aqui que está em tela, com quem Jesus estava falando, por que estava falando, quem eram os ouvintes dele. Vamos começar honestamente a interpretar o texto, com honestidade, com integridade, como a gente vê aqui, né, nas diversas pregações, né, onde pastor Manuel e pastor Maurício, e os pastores, de uma forma geral, o pastor Paulo, eles fazem isso com muita propriedade, muita tranquilidade, né? Não existe honestidade intelectual, né, ao interpretar a Bíblia. E nisso ele falou assim, cara, se tu abrisse uma igreja, eu ia lá frequentar. Eu falei, não, eu não preciso abrir igreja não, cara. Vai lá visitar a minha. Vai lá que você vai ter a palavra. E muitas outras aí estão pregando a palavra de forma íntegra, de forma correta, honesta, né, sem ganância. Dos maiores inconformismos, a incredulidade. E eu quero convidar você a lutar contra a incredulidade, contra os discursos, contra as pressões externas. A pressão está aumentando e a cada dia mais o caminho fica estreito. Quem está sentindo o caminho estreitando? É só eu? Está estreito. E vai ficar um pouquinho mais. Porque apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à salvação. Nunca foi fácil. Não era fácil. E eu gostaria de falar de um desafio de um personagem que também era muito inconformado, né? Que era o jovem João Batista, filho dessa promessa aqui, né? Onde Zacarias não creu e por isso emudeceu. E você só pode falar
daquilo que você crê. Se você não crê, você não fala. E esse jovem era o jovem João, filho de sacerdote, na verdade um casal de sacerdotes. Certamente João, ele foi um incomodado com a religião. Não é a religião no sentido de religare, né, de ser um instrumento de comunicação, né, um viés de comunicação de Deus com o homem, mas inconformado com a religiosidade. Você consegue visualizar, né, muito embora João tenha sido separado como nazireu, ele não podia ter navalha no seu cabelo, a gente leu isso aqui, ele não podia beber, se aproximar de bebida forte, né, e não podia encostar em mortos, era alguém separado. Mas eu não consigo ver assim, e aqui eu queria até conjecturar um pouco, mas a gente percebendo um pouco da realidade de um filho de sacerdote. Você consegue visualizar João no templo, junto com seu pai, talvez ajudando ali, esse circuncidado aos 8 dias de vida, né? E participando de tudo aquilo ali, daquele ritual, e era função sacerdotal também, né? As funções sacerdotais estavam ali, e ele via seu pai cumprindo aquilo tudo ali. Você consegue ver João vendo aqueles rituais ali, e de repente ele via aquele ritual de Levítico, onde o pecador chegava no templo, né, com seu animalzinho, e colocava, impunha as mãos sobre ele, transferia todo o seu pecado para aquele bichinho, né? Eu transfiro aqui toda a minha transgressão, todo o pecado, toda minha mentira, toda a minha leviandade, toda a minha ganância, tudo quanto era pecado, o cara confessava ali, transmitia para aquele bichinho. E aí o bichinho era sacrificado e o sangue era vertido, e ali o pecado daquele sujeito era perdoado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Só que ele presenciava aquilo ali, ele achava que tinha acabado. Aí na semana seguinte, talvez ele visse o mesmo personagem voltando de novo para matar outro bicho. E ele pergunta para o papai: papai, por que o bichinho vai matar outro bicho? Esse moço não esteve aqui semana passada? Ele já não matou um bicho? Vai matar de novo? Aí ele: filho, pecou de novo. Sabe, a religião, ela não entendeu os preceitos da lei, que era para que o sujeito, o pecador, entendesse a gravidade de seu ato, que o seu ato tinha custado a vida de alguém, a vida de um inocente. Um inocente ia morrer porque você pecou, porque você errou. E o bichinho era sacrificado novamente. E talvez uma grande incompreensão por parte daquele menino, ou um inconformismo, começou a brotar no seu interior. Ele falou assim: isso não faz o menor sentido. Toda semana o sujeito volta ao templo, e o negócio era tão interessante, que ele já vendia os bichinhos no pátio, né, do templo. Aquele mesmo pátio que Jesus virou a mesa e disse: a casa de meu pai não será chamada casa de negócio. Porque eles já vendiam, aí já preparavam os animais para serem sacrificados, porque o pecado era muito. E esse menino, ele vai vendo isso dia após dia, rituais seguidos de rituais, vendo o sacrifício acontecendo, bicho inocente morrendo por conta do pecado. E ele vem com a nova proposta, mas já preparando o caminho do Senhor, preparando para o grande encontro
com o Messias, para o cumprimento da promessa. E ele vê que as vestes sacerdotais de nada valiam. Curiosamente, esse menino se veste com vestes de camelo e vai para o deserto e prega uma coisa muito interessante. Prega um arrependimento e o perdão dos pecados pela graça. Porque era chegado, já estava sendo previsto, já estava próxima a chegada do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jovem João, Jeová cheio de graça. E o custo da pregação de João foi perder a cabeça. Ter entregue a sua cabeça numa bandeja. Será que a gente está disposto realmente a se entregar ao Evangelho, aos propósitos do Eterno, de forma a sermos mortos até mesmo pelo Evangelho? Esse era o grande questionamento, e tem que ser o nosso questionamento a cada dia. Como faremos para cumprir o propósito de Deus? Tem que ser uma inquietude, tem que gerar algo em nós. A gente precisa melhorar. Eu preciso melhorar. Todos nós precisamos melhorar. Mas eu quero falar do último inconformismo, e esse tem base no texto que a gente leu, né, como texto base para essa pequena mensagem, que é o inconformismo com nós mesmos, o inconformismo revelado por Paulo. Às vezes a gente começa a colocar, a gente até joga tudo na conta do Satanás, né? É bom que tudo já está na conta dele mesmo, mas, enfim, a gente tem que pensar que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal sempre está diante de mim. Que inquietude você tem sentido, né, nesses dias? A gente vai fazendo parte desse povão, vai compartilhando tantas coisas, né? O WhatsApp aí, eu acho que esse negócio de celular é o número da besta, não? Eu só estou conjecturando, porque eu acho que está todo mundo de cabeça baixa assim, né? E às vezes até a gente já está de cabeça baixa aqui também, vendo isso. A gente tem que se policiar, porque senão está de cabeça baixa até dirigindo ou fazendo qualquer outra coisa. Já é algo assim que deve gerar em nós um inconformismo. A gente não pode estar conformado com as coisas desse mundo, mas precisamos ser transformados pela renovação. Paulo demonstra isso no seu texto, e esse é o recado de Deus para mim e para a sua vida. Nessa noite, a gente precisa melhorar. Eu quero convidar já o ministério para ir subindo. Eu quero trazer você a uma grande reflexão, né? Aquilo que tem te tirado a presença de Deus, tem te afastado de Deus, que você fala assim: poxa, eu me sinto aprisionado por isso. Deus, eu preciso melhorar. Eu tenho me sentido acuado, preso, amarrado a determinados pecados, a determinados vícios. A gente precisa melhorar. Me ajuda a melhorar. É essa canção dizendo, que vai dizer nesse momento aqui para você levantar um clamor nesse momento. Eu quero convidar você a fazer isso. Eu quero convidar, e eu também vou me posicionar aqui na frente, mas quero convidar os pastores, pastor Manuel, pastor Maurício, a orar por você. Se você tem alguma coisa que precisa melhorar na sua vida, que você precisa desapegar para ter uma comunhão maior com Deus, você
tem algo que tem servido de impedimento para uma comunhão maior com Deus e com a igreja, quero te convidar a estar aqui na frente, a levantar um clamor através dessa canção e pedir: Senhor, Deus, me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar, Senhor. Nós vamos cantar agora, enquanto estamos louvando. Você tem a liberdade de se deslocar do seu lugar e pedir e clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda. Oh, Senhor. Insiste em me encontrar, mas eu não quero que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Se você deseja a glória de Deus, saia do teu lugar. Já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não sei. Precisamos da tua presença, Deus. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, sozinho não consigo mais. Eu sei que sou humano e só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sei que sou humano e só sei errar. Me ajude a melhorar. Senhor, nós estamos inconformados com nós mesmos, Senhor. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos ajuda a nos colocarmos diante de Ti em integridade, Senhor, sem nenhum tipo de acusação sobre a nossa vida, Senhor. Nós carecemos e precisamos de Ti, ó Deus. Nos ajuda nessa jornada, Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências, por não ouvir a Tua voz, Senhor, por deixarmos, Senhor, os Teus propósitos de lado, por priorizarmos, Senhor, a nossa vida em detrimento do Teu reino, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, nos ajuda a melhorar, Deus. Nós não conseguiremos sozinhos, meu Deus, nós não conseguiremos sozinhos, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo. Ô Espírito Santo, venha convencer, Senhor, o Teu povo do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, venha alinhar, Senhor, a Tua vontade com as nossas vontades, Senhor. Não queremos errar mais. Não queremos errar mais, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Não deixe que a fé
Receba a adoração, Senhor, teu povo, nessa noite. Receba o nosso culto nessa noite, amém.